Então vamos agora aqui a mais uma aula, vamos tratar da doença espiritual, assídia, para que você consiga se ajudar nesse teu processo de cura, ok? Então, o que vem a ser a assídia em grego? Assídia não é depressão. O que se conhece comumente como depressão é uma manifestação da assídia. Então, o que os médicos diagnosticam, a pessoa está com depressão. Então, é uma manifestação da assídia, você já identifica logo. Ah, o médico disse que eu estava com depressão. Então, você tem uma manifestação da assídia, está tendo manifestações dela, tá? Há também chamada preguiça espiritual. É uma manifestação da assídia, é outra forma dela. Então, ela se manifesta como a depressão, que a pessoa diz que é depressão, e a preguiça espiritual. Vamos já entender. Então, essa doença ou demônio, a gente entendeu que doenças espirituais, na verdade, são os demônios espirituais que nos atacam, né? O demônio da tristeza, o demônio e por aí vai. Então, o demônio da assídia que leva ao suicídio. Então, está explicado. Morreu aqui, né? Todas as pessoas, Clailton, que se suicidam, foi o demônio da assídia? Foi, de acordo com os estudos que eu tenho no campo espiritual, dos santos da nossa Igreja Católica, das doenças espirituais, é aonde nos direciona. Aqui já está bem claro, né? O demônio da assídia que leva ao suicídio. A assídia é o tipo de tristeza mais séria do que a própria tristeza. Ou seja, depois nós vamos ver na frente a diferença entre tristeza e assídia. A assídia não é uma tristeza, certo? Ela é um tipo de tristeza, só que ela é mais profunda, mais séria. Vamos ver aqui os sinônimos de assídia. Sinônimos de assídia. O que é sinônimo? Deixa eu dar um exemplo. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, se eu estou alegre, a pessoa alegre é a mesma que a pessoa feliz, que é a mesma pessoa contente. Se eu falar, eu estou alegre, eu estou contente, eu estou feliz, tudo é a mesma coisa, não é? Então, isso são sinônimos, são palavras sinônimas, que ela significa a mesma coisa. Alegre é o mesmo que contente, contente é o mesmo que alegre, é o mesmo que feliz. Então, são sinônimos. Quais são os sinônimos de assídia? Se eu chamar depressão, é assídia. Se eu chamar a preguiça espiritual, é assídia. O tédio é assídia. Só que o tédio não é um tédio qualquer, certo? Mas sim uma náusea, ou seja, uma espécie de falta de energia interior. Quem não já assistiu aquela parece que as pessoas até chamam quebrante, né? Que tá com aquela moleza, aquela coisa assim que parece que você não consegue se arrancar de si mesmo para fazer as coisas. Então, às vezes, isso é um tédio, é uma falta de espécie de força interior, uma preguiça até espiritual, né? Então, este é o mal de nossos tempos. A assídia está sendo o mal de nosso tempo. Quantas pessoas aí se suicidando, não é? Então, alguns padres chamam a assídia de demônio meridiano. Quem for estudar demonologia, tem uns assuntos aí de estudos católicos, quem estiver vendo o Exército São Miguel Arcanjo no nosso grupo do WhatsApp, tem um link lá e tem também no canal do YouTube do Exército São Miguel Arcanjo. Nós vamos ver, quem estiver vendo esse vídeo depois que eu já passei a disciplina de demonologia, nós vamos conhecer os nomes de demônios. Existe um demônio do poder hierárquico grande, de alto escalão, chamado o meridiano, é um demônio. Claro, mas não é o meridiano de Greenwich, eu não sei porque que botaram esse nome meridiano de Greenwich, né, da geografia que você explica, se era alguém devoto desse demônio aqui ou foi só por acaso, né? Então, por causa do Salmo. Então, os padres chamam a assídia de demônio meridiano. Então, a assídia é o demônio meridiano, certo? Por causa do Salmo 91. Não temerás o demônio do meio-dia, pois os santos padres notavam. O que eles observam? Quem são os santos padres? São os padres dos exércitos, os monges, os eremitas, que tiveram uma vida muito mística na sua espiritualidade. Então eles observavam, percebiam a ação do demônio mesmo, literalmente. Por isso que eles chamam demônio, não é porque emotivamente, não.
Cuidado que senão a medicina psiquiátrica e psicológica e a medicina neurológica, eu não estou desconsiderando essas medicinas, tá? Mas essas medicinas aí, a psicanálise, vão querer desfazer isso aqui. Cuidado, aí você não vai conseguir alcançar a cura. Porque as pessoas vão tanto em consultórios e é diagnosticado com depressão, esse top de remédio nunca acontece cura. Olha, eu vou dizer bem uma coisa para vocês, eu faço acompanhamento com pessoas, tenho feito acompanhamento com pessoas, todas as pessoas que passaram por esses atendimentos médicos por conta de depressão tomando remédio, elas dificilmente conseguem alcançar a cura. Por quê? Porque às vezes são pessoas não estão fazendo o tratamento certo para vencer a assídia. Claro, mas eu sou um caso que eu venci a minha depressão tomando remédio. Será que foi só o remédio? Será que você não era uma pessoa que buscava a Deus? Será que era só o remédio mesmo? Então vamos entender isso daí. Tá? Então por isso que os pais chamavam, porque eles notavam que entre 10 horas até as 2 horas da tarde existia um momento do maior calor. Então eles começavam a observar que esse horário é horário de maior calor, não é o maior calor mesmo? Esse horário da tarde. E esse momento é o que as pessoas sentem, que as forças diminuem, quer dizer, as forças físicas mesmo, nossa. Principalmente no Nordeste, no local mais quente, deserto. Os médicos até aconselham ficar no sol até 10 horas, né? Não passar daí porque tem uns raios infravermelhos e tal, né? Ultravioletas, perdão, infravermelho, ó. Piada isso, né? Então é esse o momento em que as pessoas sentem que as forças diminuem, né? Você fica mais cansado. Onde quando as pessoas chegam na meia-idade também começa a não ter tantas ilusões. Então às vezes a pessoa que já chega também numa certa idade, né? Mais avançada, ela não tem mais criatividade. Quando o jovem é cheio de criatividade. Então os monges perceberam isso daí. Então, deu esse nome fazendo essa comparação também do demônio do meio-dia, que passaram a chamar, porque a assídia ela vai causar essa falta de força. Assim como o teu cansaço por causa do sol, onde muito no sol, você não sente aquele cansaço físico, fatigante, que parece que você não tem mais às vezes força, as forças físicas eu estou falando, pois a assídia é a força espiritual que você vai perdendo. Então, no caso da assídia, a pessoa, como ela não sente nem vontade de sair da cama pela manhã. Então olha só, se você tem esses sintomas, a pessoa não sente vontade nem de sair da cama pela manhã, onde é uma operação de guerra para você se levantar da cama. Haja misericórdia. Né? Que às vezes a pessoa até julga, às vezes a pessoa está com ânsia e já não sabe. Que geralmente, é por isso que eu disse, a pessoa depressiva, né? Ela não sai da cama. Eu já atendi pessoas que ela não saia da cama de jeito nenhum. Né? Eu consegui em uma hora arrancar ela para poder conversar com essa pessoa. Que ela estava na cama deitada. Então, tá com assídia. Essa depressão é a manifestação da assídia, né? É a assídia, em outras palavras, né? Então, onde também a pessoa não tem força nem para tomar banho, até para tomar banho é uma luta. Não ouviu dizer assim, a pessoa, para ajudar a depressão, a pessoa depressiva tem que tomar banho, não é? Olha só como está trabalhando a própria assídia sem perceber, né? Às vezes a própria medicina, ou então é porque ela já absorveu isso sem perceber, né? Das coisas dos monges do deserto. A assídia no Ocidente ficou mais conhecida na literatura mística como a noite escura, ou seja, dentro dos conventos, dos mosteiros, dos nossos religiosos, ficou conhecida como a noite escura da alma, que foi São João da Cruz, que teve essas fases de combate espiritual. Geralmente a alma também que está num nível muito elevado espiritualmente, que é chamado os místicos santos, eles passam por esta assídia, né? Que é outra forma dela que se chama aridez espiritual, que seria o quê? Olha, não vamos confundir, uma manifestação da assídia é a preguiça espiritual, o que se diz a depressão, e a aridez espiritual, que é o que pessoas místicas que vão estar no nível de santidade passam, né? Onde é apenas essa aridez espiritual, é apenas mais uma manifestação da assídia. Por exemplo, essa aridez espiritual, o que seria uma aridez espiritual? Você perdeu você é uma pessoa de caminhada da igreja, uma pessoa que está buscando a santidade, que no comecinho da sua caminhada era tudo maravilhoso, você tinha muitos sinais de Deus, eu sentia arrepio, coisa maravilhosa, e depois no decorrer da caminhada parece que não está nada bem espiritualmente, você não sente mais nada de gosto pelas coisas que você fazia. Se você é um pregador, você prega, mas não sente aquela unção.
As pessoas sentem a tua unção, mas você não sente. Eu não estou falando de pessoa que está em pecado grave. Porque às vezes você pode estar em pecado grave, mas não ter unção para fazer as coisas. Estou falando disso não. Estou falando das pessoas que estão no nível espiritual elevado, que é a noite escura chamada da alma, manifestação da assídia. Então você, antes no começo você pregava e você se sentia maravilhoso, você mesmo pregava e parecia você dizer assim, parece que eu preguei para mim mesmo, que eu estava sentindo era para minha pregação e me encheu aquela pregação, eu saí bem ali daquele momento que eu preguei. Ou que você fez um atendimento com uma pessoa, você foi lá e rezou, você foi na casa de uma pessoa e rezou, fez um encontro ali e rezou, participou do encontro e rezou, você se sentia bem, maravilhoso. E depois você de repente, passado alguns anos de caminhada, você não sente mais nada disso. Você às vezes fica até com vontade de desistir da caminhada da igreja e das coisas. Você acha que não tem mais efeito nenhum, está rezando o texto, fazendo suas orações, lendo Bíblia, ou às vezes você é um pregador, prega, mas não está sentindo nada. Ou seja, a aridez espiritual, você entrou numa assídia, a noite escura da alma. As coisas parecem que não vai bem na sua vida e nada assim no campo espiritual, você está numa verdadeira batalha, né? Então isso é um nível elevado dos santos também, né? Que a Santa Teresa d'Ávila vai chamar a entrada do castelo, né? O castelo interior. Então hoje temos muitos jovens e crianças depressivas. Mas qual é a origem? Os santos padres dizem que a origem ela está na origem de um espírito demoníaco atuando. Então, se a gente identifica que a maioria dos jovens e crianças estão depressivas, a gente já sabe. O médico disse que é depressão, está tomando remédio, mas você não vai para a oração, não vai se libertar na oração. Aí o que acontece? Você vê o jovem às vezes indo para o suicídio. Porque, irmãos, está claro, é o demônio. Quem está dizendo são os santos padres, sou eu? Não. Os santos padres, que eu já citei os santos padres, né? E tem outros padres aí que eu também não sei aqui. Essa formação aqui que eu peguei, que eu tive, foi com o padre Paulo Ricardo. Aí eu anotei as próprias falas dele, né? Então, espírito demoníaco atuando. Então já sabe que se está identificando assim, tem espírito demoníaco. Que é claro que onde é que vai estar a vitória nossa? Nós vamos já ver as asceses, as coisas espirituais que a gente tem que praticar. Os exercícios espirituais. Próximo vídeo nós vamos ver a diferença entre assídia e tristeza, para a gente não confundir, que a assídia não é a tristeza, tá? Nós já vimos que ela é a manifestação da depressão, é a manifestação da preguiça espiritual, ela se manifesta em forma de tédio e também da aridez espiritual.